Olá, sou o professor Rafael Coelho, de Geografia, e nós vamos resolver a prova do Colégio Naval de 2012. Para quem está com a apostila, com a nossa apostila, por gentileza, é a página 122, a questão de número 7. Ela diz assim: analise a manchete a seguir. Governo desapropria 12 mil hectares para a reforma agrária. Você pode sublinhar reforma agrária. O governo brasileiro ainda não resolveu inúmeros problemas na área rural, tornando o Brasil um dos países mais violentos no que diz respeito aos conflitos fundiários. Em relação aos problemas fundiários brasileiros, problemas no campo envolvendo a terra, assinale a opção incorreta. Você pode pegar a palavra incorreta e sublinhar para dar ênfase, que ele quer a errada aí. Letra A. Os conflitos fundiários envolvem trabalhadores rurais que, para pagar dívidas, tiveram que vender suas pequenas propriedades aos bancos ou aos grandes fazendeiros e hoje buscam novamente um pequeno pedaço de terra para plantar. Verdadeiro. Eram proprietários, deixaram de ser e agora querem voltar a ser devido às dificuldades de sobrevivência que possuem no meio rural. Essa está verdadeira, como ele quer errada, não vamos marcar. Letra B. O chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cuja organização recebe apoio de partidos políticos. Aqui já é um pouquinho complicado, tá certo? Porque o MST se diz apartidário, sem nenhum partido. Mas vamos continuar ali. De entidades religiosas e de outras parcelas da sociedade, atua em diversos estados brasileiros, sem dúvida, atua no país inteiro, o que geralmente, é bem-vindo esse geralmente aí, gera conflitos com os latifundiários. Verdadeiro. Essa parte mais complicada é o início ali, quando ele fala da participação de partidos políticos no MST. Isso é polêmico. Então, vamos manter essa letra aqui e vamos analisar as outras. A letra A com certeza está certa, como ele quer errada, a gente não vai marcar a letra A. Vamos ver a C. A implantação de uma reforma agrária abrangente tem a finalidade de reorganizar a estrutura fundiária do país. Verdadeiro. Diminuindo a concentração de terras improdutivas. Verdadeiro. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de terras no mundo. O indicador utilizado para medir concentração se chama Índice de Gini, G-I-N-I, Gini. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, maior a concentração de terras. Tem estado brasileiro, município brasileiro, que esse índice chega a 0,9, muito alto, portanto. Que, nas mãos de poucos proprietários, são utilizadas como bem especulativo à espera de valorização. Verdadeiro. O proprietário mantém a terra, quando a fronteira agrícola chega e valoriza, ele vende. Ele ganha dinheiro sem produzir na terra. Tá certo? Como ele quer errado, a gente não vai marcar. Vamos ver a letra D de dado. A carência de recursos financeiros provenientes dos grandes capitalistas privados, os maiores interessados na reforma agrária? Falso. Você já para de ler. Os grandes proprietários são os menores interessados na reforma agrária. Então, apesar daquela questão política lá da letra B de bola, o que a gente leu aqui na letra D de dado é pior. Então, por enquanto, essa é a alternativa. Vamos ler a letra E também. Ele diz assim: apesar de o campo brasileiro passar por um processo de modernização, parte das propriedades rurais do país ainda adota técnicas agropecuárias bastante rudimentares, verdadeiro, sobretudo a agricultura familiar. Fato que contribui para agravar o número de desempregados rurais e os conflitos no campo. Verdadeiro. A diferença de produtividade entre as formas de produção, o pequeno produtor e o agronegócio, a diferença de competitividade, está certinho. Como ele quer errada, a melhor opção para a gente é a letra D de dado. Para quem está aí com a apostila, por gentileza, a página 122. Ela diz assim: um dos grandes projetos de irrigação do sertão nordestino prevê a transposição das águas do Rio São Francisco. Você pode sublinhar transposição das águas do Rio São Francisco. Isso quer dizer que parte das águas deste rio seria usada para abastecer rios intermitentes das bacias hidrográficas nordestinas. Rios intermitentes são rios temporários. Rios perenes são rios permanentes. O São Francisco é perene, só que os afluentes são intermitentes, são temporários. O que vem gerando muita polêmica. Sim, tem os que defendem, os que discordam. Em relação à realidade natural e socioeconômica que envolve a transposição do Rio São Francisco,
Assinale a opção correta. Letra A. Aqueles que são contrários ao projeto afirmam que os principais beneficiados serão as empresas e os donos das grandes propriedades que produzem para a exportação e não a população mais pobre do sertão. Verdadeiro. Que a transposição é para ajudar os grandes proprietários do sertão. Os que criticam falam isso. Agora vamos analisar as outras alternativas aí. Letra B. A chamada revitalização do Rio São Francisco é a condição primeira defendida pelos latifundiários. Falso. Quem defende isso são os ambientalistas e que apontam os latifundiários como os responsáveis pelo desmatamento das matas ciliares ou matas de galeria, que são as matas que acompanham as margens dos rios. Falso para a letra B de bola. Já para de ler, economizando tempo e energia. Vai para a seguinte, letra C. A qualidade de água que será utilizada no processo de transposição do Rio São Francisco garantirá tanto a geração de energia quanto a irrigação dos minifúndios. Está forçando um pouco a barra. Especificamente no chamado meio norte. Falso. A grande área a ser atendida pela transposição é o sertão. Você lembra que o Nordeste pode ser dividido em, começando no litoral, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A sub-região a ser mais atendida pela transposição do Rio São Francisco é o sertão nordestino. Eliminamos essa alternativa. Letra D. A vazão do Rio São Francisco não será comprometida. Falso. Alguns dizem que ela pode ser comprometida sim. Então você sublinha essa negação e elimina essa alternativa. Letra E. A vertente mais ocidental do Nordeste, conhecida como Zona da Mata. Falso, porque a Zona da Mata é a vertente mais oriental, é a vertente voltada para o litoral. Questão de número 8, melhor opção para a gente, a letra A, que defende o ponto de vista dos críticos em relação à transposição do Rio São Francisco. Para você que está com a apostila, por gentileza, página 122. A questão diz o seguinte: no Brasil, a região sudeste, em função de fatores de natureza política, social e econômica, foi pioneira no processo de industrialização, fato que se materializou a partir da década de 40. Levando em consideração a realidade que envolve o processo de desenvolvimento do setor secundário nacional, assinale a opção correta. Lembrando que o setor secundário tem a ver com o setor das indústrias. Letra A. Especialmente em relação às indústrias de base, a concentração industrial presente nas capitais da região sudeste está gradativamente sendo reforçada em tais capitais. Falso, porque as capitais estão passando por um processo de desconcentração industrial. Agora, essa desconcentração é relativa. Percentualmente falando, a maioria das indústrias permanecem no Sudeste, só que a participação delas já foi maior. Então, falso por causa desse finalzinho na letra A. Letra B. O ABCD paulista, designação dada aos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Verdadeiro. Atualmente, concentra a maior parte dos aparatos industriais, fruto da chamada guerra fiscal. Falso, porque o ABCD paulista ele sofre com a guerra fiscal praticada por outros estados, por outras regiões, principalmente o Nordeste. Então, as indústrias no ABCD paulista estão diminuindo porque estão sendo atraídas por incentivos fiscais de outros municípios. Isso pode ser chamado de guerra fiscal. Então, ele confundiu um pouco aqui os conceitos. Letra C. No estado de São Paulo, duas cidades se destacam em termos de aglutinação industrial: a capital do estado e a Baixada Santista, as quais, com ótima articulação viária entre si, concentram atualmente os maiores investimentos no setor do Centro-Sul. É um bom item, com certeza é um bom item, vai continuar no jogo. Agora vamos analisar as outras alternativas, porque uma prova objetiva é comparativa, tá certo? Vamos dar uma olhada na letra D. A porção norte do estado de Minas Gerais, especialmente no Vale do Jequitinhonha, verdadeiro, apresenta índices de crescimento industrial acima da média nacional. Falso. Por quê? Porque o Vale do Jequitinhonha tem clima tropical semiárido, então uma região pobre, uma região de repulsão populacional, uma região que se assemelha ao interior do Nordeste, por exemplo. Eliminamos a letra D. Letra E. Apesar de,
nos últimos anos se verificar um processo de desconcentração industrial no Sudeste? Verdadeiro. A evolução dos meios de comunicação possibilita que as empresas dessa região controlem a produção à distância. Pode ser. Parte da cadeia produtiva pode ter sido deslocada para outras regiões, só que o Sudeste mantém o controle. A gente, por enquanto, está entre a letra C e a letra E, as outras a gente já eliminou. Vamos olhar de novo a letra C para ver o que ela diz. Vamos lá. No estado de São Paulo, 2 cidades se destacam em termos de atração e aglutinação industriais: a capital do estado e a Baixada Santista. Tem um erro conceitual aqui. Quando a gente fala em Baixada Santista, isso é um conjunto de cidades. Uma delas é Santos. Peruíbe, por exemplo, é uma outra cidade. Então, quando ele fala 2 cidades e diz que a Baixada Santista é uma cidade, está cometendo um errinho conceitual que, como tem a letra E, que é boa, faz com que a letra C seja desconsiderada também. Então, questão de número 9, melhor opção para a gente, a letra E. Página 122. A questão diz o seguinte: especialmente a partir da década de 60, os esforços de expansão da ocupação do centro-oeste brasileiro trouxeram muitas alterações ao ambiente do Cerrado, provocando destruição em larga escala, sendo este bioma atualmente um dos mais degradados do país. O Meleadas vai dizer que o Cerrado é o bioma mais devastado do Brasil nos últimos 40 anos e que atualmente restam 33% do total. É bem mais do que a Mata Atlântica, que restam 7%. Só que o que preocupa no Cerrado é a velocidade do desmatamento, é o ritmo, que está muito acelerado. Em relação às particularidades naturais, sociais e econômicas que envolvem a ocupação e a degradação do bioma Cerrado, assinale a opção correta. Vamos lá. Está falando de Cerrado, região centro-oeste, letra A. Com o solo do Cerrado possuir uma grande fertilidade natural? Falso. É um solo ácido. Então você vai riscar toda essa letra A, ela está errada, já para de ler, economizando tempo, economizando energia. Letra B. O predomínio de uma vegetação herbácea favoreceu o desenvolvimento de carvoarias e indústrias moveleiras na região, que atraíram muitos trabalhadores, especialmente a partir da década de 80. Falso, porque o Cerrado é uma vegetação que possui os 3 estratos: o estrato arbóreo, o arbustivo e o herbáceo. E se você tiver que destacar um, é o estrato arbustivo. O estrato herbáceo tem mais a ver, por exemplo, com a vegetação de campos, lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, eliminamos essa opção. Letra C. A prática da queimada induzida, associada ao crescimento da agropecuária comercial, que é aquela voltada para a venda, contribuiu para degradar este bioma, uma vez que a vegetação nativa, adaptada ao ambiente, ao ser substituída, acaba rompendo o equilíbrio natural. Verdadeiro. O agronegócio se expandindo para o centro-oeste e gerando esse impacto ambiental. Letra D. A área do Pantanal, com predomínio de uma vegetação homogênea. Falso, porque o Pantanal é considerado heterogêneo. Lembrando que o Pantanal está no interior do centro-oeste, sobretudo no sudoeste de Mato Grosso e no oeste de Mato Grosso do Sul. Eliminamos essa alternativa. Letra E. O Cerrado é considerado um grande celeiro agrícola, verdadeiro, produz muitos alimentos, reflexo de suas particularidades naturais, destacando-se a abundância de nutrientes em seu solo, forçando um pouquinho a barra. O solo do Cerrado é um solo que exige determinados cultivos, determinadas técnicas para que o cultivo seja aí com maior produtividade. Então já dá para eliminar essa alternativa. A melhor opção que nós temos aqui realmente é a letra C de casa. Você que está com a nossa apostila, por gentileza, é a página 122. Ela diz o seguinte: na região sul, o processo de colonização foi bem diferente do que ocorreu nas regiões Nordeste e Sudeste. No início, a região sul ficou quase abandonada, havendo algumas missões jesuítas e praticando-se na região dos Pampas a criação extensiva do gado. Lembra que os Pampas estão no sul do Rio Grande do Sul. Até em Laguna, cidade onde passava a linha de Tordesilhas, foi construído um forte somente em 1688, quer dizer, já no final do século XVII, mostrando que os portugueses ocuparam menos a maior parte da região sul nesse período. Levando-se em consideração a dinâmica que envolve o processo de ocupação da região sul brasileira,
assinale a alternativa correta. Processo de ocupação da região sul é a pergunta. Letra A. Já no século XVI, em função dessa região oferecer minérios como ouro e prata, falso, porque isso tem mais a ver com a chamada América Espanhola, que deu origem a outros países aqui na América do Sul. Já para de ler, já elimina a letra A. Letra B. No século XVII, ou melhor, no século XVIII, a coroa portuguesa decidiu evitar que os espanhóis estendessem seus domínios pela região sul. Sim, começou a se preocupar mais com a região sul no século XVIII. Parte dessa região pertencia aos espanhóis até 1750, quando foi revogado o Tratado de Tordesilhas, verdadeiro, assinado em 1494. Em 1750 passa a vigorar o Tratado de Madrid. Então essa letra B de bola tá boa. Vamos ver as outras. Letra C. No litoral, houve predomínio de imigrantes italianos, os quais fundaram a cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Falso. Quando a gente pensa em Florianópolis, tem mais a ver, por exemplo, com a colonização germânica. Então já eliminamos essa opção. Letra D de dado. No Vale do Rio Tubarão, localizado no norte do Paraná, está um pouco estranho, porque Tubarão tem mais a ver com Santa Catarina. Então você já pode eliminar essa opção. Letra E. No Vale do Rio Itajaí, localizado no norte do Rio Grande do Sul. Falso, porque o Vale do Itajaí tem mais a ver com Santa Catarina. Então essa questão exigiu que o candidato conhecesse geograficamente a ocupação da região sul e também uma interdisciplinaridade com história em relação aos tratados e limites. A melhor opção para a gente, questão de número 11, gabarito, letra B de bola. Para você que está com a apostila, por gentileza, página 123. Ela diz o seguinte: a Amazônia apresenta-se atualmente como a mais vasta região de fronteira econômica do país. Para esta região, deslocaram-se as frentes mais recentes de ocupação e povoamento do território, especialmente a partir da década de 60. Para a Amazônia, avançam também atividades econômicas dinâmicas vindas do Centro-Sul. A participação governamental, junto ao processo de povoamento da Amazônia, tem sido fundamental na implantação de grandes projetos voltados para o desenvolvimento desta região. Entre essas, destaca-se a... Vamos lá. Letra A. Abertura de grandes eixos viários, como as rodovias Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto Velho, formando extensas vias de penetração pelo interior da floresta. Pode ser. De fato, essas rodovias contribuíram para a ocupação da região norte. Vamos ver as outras. Letra B. A implantação de grandes projetos de exploração mineral, como o projeto Grande Carajás e Trombetas, no Pará, Serra do Navio, no Acre. Aqui tem pelo menos um erro conceitual. A Serra do Navio tem mais a ver com o Amapá. Então você elimina essa alternativa. Letra C. A construção de usinas hidrelétricas como Tucuruí, no Rio Araguaia. Falso, porque a usina hidrelétrica de Tucuruí foi construída no Rio Tocantins. Elimina essa alternativa. Já para de ler, economizando tempo e energia. Letra D. A criação da Zona Franca de Manaus. Verdadeiro. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento da agropecuária regional. Falso. A Zona Franca de Manaus foi para aumentar a industrialização, setor secundário. Eliminamos essa alternativa. Letra E. A implantação de assentamentos rurais, sobretudo ao longo dos igarapés, uma vez que os ciclos de cheias e vazantes dos rios garantem a produção de diversos gêneros de subsistência, os quais são vendidos nos centros urbanos. Falso. Entre outros fatores, porque ele foi contraditório. Ele falou que a produção de subsistência é voltada para a venda. Está errado. A produção que é voltada para a venda é a produção comercial. A produção de subsistência é voltada para o próprio consumo. Você até pode vender um excedente de uma produção de subsistência, mas vai ser uma venda mais local. Aqui ele forçou a barra falando de centros urbanos. Com isso, questão de número 12, a melhor opção para a gente é a letra A. Espero tê-los ajudado a entender um pouco melhor essa questão e que ela contribua para a nossa aprovação no concurso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.